Pai do Senhor para todos. Nós estamos hoje na 7ª lição, né? A sutileza da relativação da Bíblia. O nosso texto base hoje está em 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Está aí na revista, né? Mas para quem está nos acompanhando aí em casa, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a sua juventude, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Palavra do Senhor. Amém? Bom, este é um assunto que muitas vezes nós falamos, que parece até que é um assunto meio moderno, mas não é bem assim. A visão relativista da Bíblia existe desde que a igreja foi criada, né? Então, para que a gente primeiro entenda o que é o assunto, né? O texto aí fala assim, sutileza da relativação, né? O que é relativismo, né? Para a gente entender, existem vários conceitos do que é relação, mas vamos observar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro que o que você está lendo, obviamente você que está aqui, e a maioria dos que estão vendo, estamos lendo a Bíblia em português, né? Que foi traduzida, algumas versões vieram do inglês, outras vieram do latim, depois vieram do alemão e assim por diante, né? É lógico que nessas traduções, algumas palavras e algumas frases, inclusive, tiveram que ser readequadas por conta da estrutura da língua, né? Nem toda língua tem a exata palavra com o mesmo sentido igual na outra língua. A gente acha que é mais ou menos assim, mas não é assim. Nem toda palavra que existe no português tem em outras línguas, e nem palavras que tem em outras línguas tem exatamente a mesma palavra no português. Então, as traduções, obviamente, foram com o tempo ajustadas. Mas isso não quer dizer que a essência, que a base do que foi escrito foi perdida. Só que por conta da modernização da língua, houveram e ainda está havendo várias tentativas de modernização da Bíblia. E aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque por trás dessa ideia de modernização, existe uma ideia, que aí é o relativismo, né, que tende a mudar ou a distorcer a visão do que é verdadeiramente certo, né? Obviamente que a gente também, como servos de Deus, precisa entender que essa ideia de ajuste da Bíblia para as diversas realidades é uma estratégia, é uma sutileza de Satanás para tirar a credibilidade do que está escrito.
Mas a gente começa isso desde algumas bases. Primeiro, até a nossa própria forma de ver a Bíblia se torna um relativismo. Primeiro porque, de um lado, existe o que está escrito, e outro lado existe coisas do tipo, me falaram, já ouvi, eu entendo. Então essas coisas muitas vezes acabam se também tornando relativismo, porque às vezes um texto bíblico que está escrito, algumas pessoas querem entender da sua forma, do seu jeito, aplicando naquilo que lhe convém de forma melhor, ok? E eu pergunto a você, isso já era previsto acontecer? Sim. Tem um texto que eu gosto muito, que está em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, porque virá um tempo que não suportarão a verdadeira doutrina, mas terão coceira nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, nós já estamos vivendo um tempo em que o mundo não suporta o que está escrito, isso é fato. O que está escrito na Bíblia é de confronto com o mundo. E o relativismo, ele vem justamente para, de alguma forma, dizer assim, não é bem... Você já ouviu essa frase? Não é bem assim. Não, temos que analisar. Ou a frase mais perigosa, cada um tem a sua verdade. Ou cada um tem a sua forma de ver. O certo para um pode ser o errado para o outro. Você já ouviu essas frases antes? Você já ouviu isso na mídia? Você já ouviu, às vezes não tão recente, você já ouviu outras vezes isso, né? Então a ideia de que cada um é uma estratégia do diabo, para quê? Confundir, distorcer. E um termo que está virando moda em várias áreas da vida, que é o termo desconstruir. A gente ouve isso até na gastronomia, sabia? Quem nunca viu falar assim, não, fulano fez um cuscuz desconstruído. Mas tem várias coisas que você está ouvindo essa ideia, de que existe um termo muito crescente, principalmente no mercado de negócios, do mercado executivo, né, que se chama disrupção. Disrupção é quando você faz algo que ninguém esperava, fora da caixa, diferente, né? Algo fora do padrão, algo fora do conhecido, né? E obviamente que a gente ouve isso e obviamente também a gente entende que nem tudo é ruim nesse aspecto. Só que isso é uma certa forma de encobrir, no sutileza, para que a gente possa olhar para as coisas de Deus, e em especial para o que está escrito, da mesma forma, né? Várias coisas a gente ouve, eu vou citar algumas coisas aqui, que não estão até na revista não, mas eu separei, para você já ouvir isso, né? E algumas pessoas, coisas que alguns falam, e que infelizmente está acontecendo um fenômeno, que o relativismo, que o mundo já gostaria de que tivesse aplicado, ele devagarzinho ele está entrando dentro da própria igreja. E aí você vê uma coisa, Jesus ele disse que haveriam falsos mestres. Então Jesus não está dizendo assim, vai haver falso qualquer um, vai haver falso alguém que diga qualquer coisa. Não, Jesus disse que teriam falsos mestres. Ou seja, pessoas que têm discursos relevantes, que você vai gerar em você uma credibilidade. E Jesus disse que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ou seja,
muitas vezes, mesmo você sendo servo de Deus, de joelho no chão, buscando, tem coisas que você ouve que entram e falam, isso aí pode ser assim. Entenda? A gente muitas vezes pega essa frase de Cristo e acha que é não, enganar os escolhidos é que vai vir lá o anticristo, vai chegar para você e te dar uma mensagem e vai te enganar. Não, é no sutil, é no detalhe. Jesus não está falando que vai enganar qualquer um, Ele está falando que vai enganar impossíveis escolhidos. Entenda isso. Então você e eu estamos suscetíveis a ouvir certas coisas, né? E falar assim, não, isso aí talvez é interessante. E aí que é onde a gente entra, né, sobre essa ideia de John MacArthur, quem já ouviu falar, é um homem de Deus que escreve, né, tem uma versão da Bíblia, inclusive, rezada por ele. Ele disse que o relativismo ele é como um veneno dentro da igreja, que ele ia começar a fazer efeito devagar, as pessoas iam aceitando. O relativismo, ele nasce muitas vezes de opiniões e até de usos e costumes que foram criados, que não são bíblicos, mas viraram bíblicos, né? Por conta de comunidades, ideias, conceitos. E aí o relativismo ele vai crescendo devagarzinho, né? Como um veneno que foi injetado e que faz efeito com muito tempo, né? Veja aqui, para a gente começar a olhar para esse aspecto, a gente primeiro tem que ter uma seguinte premissa, que essa é uma grande dificuldade da igreja moderna. A Bíblia não foi escrita, olha bem isso, a Bíblia não foi escrita para dizer para você que tudo que você faz é permitido. A Bíblia foi escrita para criar direcionamentos, bases, que muitas vezes vão conflitar com o que você acha, com o que você pensa. Então, aquele que está na verdade, vai olhar para a Bíblia e está na verdade. E aquele que não está na verdade, vai se sentir confrontado. E aí é onde a gente está vendo que as pessoas não estão gostando do evangelho do confronto. Nós estamos vendo pessoas do evangelho do tipo assim, não, o evangelho é só vitória, evangelho é só alegria, não existe inferno, esse negócio de inferno não existe, Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, Deus vai dar um jeito de colocar todo mundo na presença dele. Se você não achou o seu propósito, então você não prospera, porque para você prosperar, né, você servo de Deus tem que ser próspero, tem que ter dinheiro. A pessoa que está passando dificuldade financeira porque está em pecado. Você já ouviu essas coisas? E pessoas muitas vezes tomam isso como verdade. Eu conheço servos de Deus que já me falaram, rapaz, eu acho que tem alguma coisa errada na minha casa. Impossível, porque eu só estou passando luta financeira. Falei, querido, às vezes Deus está querendo te provar. Tem coisas que Deus vai permitir que você vai olhar para a pessoa do lado, que está nem na presença do Senhor, e fala, mas por que ele está financeiramente melhor do que eu? Se eu sou um servo de Deus, se eu busco. Então você tem que entender isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós achamos que a prosperidade, não, servo de Deus tem que ter um carro do ano, servo de Deus tem que ter uma boa casa, servo de Deus tem que ter bens. Querido, isso não é verdade. Isso são coisas que foram implantadas para que você olhasse como o evangelho de forma diferente. Então, isso também se torna relativismo, porque deixamos de olhar para uma Bíblia que diz que há um Deus que zela por nós e que mesmo no deserto dele está conosco, que mesmo nas batalhas ele está conosco, que teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, e passamos a olhar para um evangelho onde, não, basta eu estar na igreja e seguindo tudo lá, que tem que ser para mim. Então o relativismo ele é muito mais do que simplesmente
Ah, porque as pessoas estão querendo mudar a versão da Bíblia para uma coisa mais moderna. Isso é consequência do relativismo. Você não precisa nem usar a Bíblia diferente. Você pode pegar a mesma Bíblia e chamar 5 pessoas diferentes, que cada um vai dar uma opinião diferente sobre ela. Porque as pessoas estão querendo buscar as suas opiniões na Bíblia e não buscar a opinião do Espírito Santo para a vida deles sobre a Bíblia. Porque a Bíblia sem o Espírito Santo, querido, não é nada. Você hoje, sem o Espírito Santo na sua vida, a Bíblia vai ser só um livro comum. Mas é o Espírito Santo que ele vem para quê? Para te convencer, para te mostrar, né, que há um pecado sobre a sua vida, mas que é uma justiça de Deus que te apresenta Jesus Cristo para te perdoar dos seus pecados. Então, existe uma ação do alto sobre a Bíblia, mas as pessoas querem pegar a Bíblia e colocar ela no mesmo balaio que um livro humanamente qualquer um. Ah, não, foram escritas por pessoas, homens, sim foram, mas foram a própria Bíblia diz que esses homens foram inspirados por Deus. Mas querem colocar na mesma opinião que Karl Marx, querem comparar profetas bíblicos com Karl Marx. Negócio que não tem como nós, servos de Deus, tementes da palavra, aceitar isso, né? Mas é o que a gente vê, né? Então, o relativismo, ele começa com essa ideia, né, de uma visão cultural, né, de desconstruir. Então, nada mais é verdade, conforme o meu ponto de vista. E, obviamente, que a Bíblia, ela tem várias, é como se ela fosse uma grande raiz, com várias ramificações. Então, a Bíblia ela é base para muita coisa na sociedade, como família, valores humanos, né? Nós estamos falando de honestidade, de honra, de respeito. Eu estou falando algumas palavras aqui, você deve ter imaginado assim, nossa, isso está sumindo, né? Verdade. Está sumindo o respeito, está sumindo a honra, está sumindo a honestidade. Né? As pessoas, a versão de honestidade, eu vou dizer para você uma coisa, que assim, é muito difícil às vezes de falar, mas nós brasileiros, nós temos uma visão do inferno de honestidade, é verdade. Nós temos aquela ideia do jeitinho brasileiro, de que dá para fazer um esqueminha, uma coisinha simples, e que é tão entranhado na sociedade, como, por exemplo, aquele troquinho da padaria, que você recebeu a mais e fala, vou devolver não. Aquela carteira que eu achei na rua, vou devolver não. E outras coisas mais. Ah, eu estou na minha empresa, trabalhando, eu quero sair, mas eu não quero pedir demissão, porque senão vou perder o direito. Aí você começa a trabalhar, chegar atrasado, faz o trabalho errado, começa a fazer tudo errado, só para o seu patrão te mandar embora, para você ter os benefícios do INSS. Crente faz isso também, irmão. Isso é desonestidade. Desonestidade, pegar o dinheiro com o amigo emprestado, depois sumir, não atender mais o telefone dele. Então, essas coisas, muitas vezes eu estou falando aqui, tem gente que acha que isso não é nada. Ah, que isso é bobeira. Mas são essas pequenas coisas que fazem uma nação inteira ter um problema com isso, sabia? Nós temos um país que tem um problema muito... E é tão herança nisso que os nossos políticos são reflexos disso. Tá? Eu lembro que uma vez um deputado conversando com um grupinho lá, quando eu era pequeno eu roubei um chocolate no supermercado. Tá vendo? E agora está roubando muita coisa da gente. Mas é porque são as pequenas coisas que foram, que é normal, que injetou isso na mentalidade. Então, veja que desconstrução que leva a esse relativismo, também existem valores distorcidos.
E você está vendo hoje, assim, a gente pode dizer que a sociedade atual mudou? Claro, mudou. Tecnologicamente falando, mudou para muita coisa legal. A gente se aproximou, a gente tem um mundo mais globalizado. Sim, você consegue conversar com um parente longe, usando videofone. Então, você consegue trabalhar num país e viver no outro. Coisas que há muitos anos você não conseguia, que foi um benefício da tecnologia. Isso é legal. Mas a gente também percebe que as pessoas se afastaram umas das outras nos termos de respeito, de relacionamentos que se perderam, famílias que não se falam há anos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sou daquela geração que todo domingo eu ia para casa de parente e tinha aquele almoço caprichado, família junta. Hoje acabou, não tem mais. Então, isso vem com o tempo. Então, todo esse conjunto de coisas colaboram para uma desconstrução social, sim. E aí as pessoas querem usar essa desconstrução social para dizer o seguinte: tá vendo, o mundo mudou, mas a Bíblia continua velha. Esse é o argumento que se usa. Não, a Bíblia, ela tem um contexto social muito antigo. Esse é o discurso que a gente vê. E que é o que quer se justificar, como, na verdade, deveria ser o contrário. A Bíblia tem o conceito certo, nós que com o tempo erramos, e nós precisávamos recuperar os valores antigos, os valores corretos, entende? A mudança tinha que partir de nós, não eu mudar a Bíblia, porque é ela que está certo, mas eu estou querendo adaptá-la à minha verdade. Então, essa introdução aqui é para a gente entender um pouquinho que relativismo é um conjunto. Eu vejo que há muitas pessoas, quando eu falo assim, relativismo bíblico, ela começa, não, porque está saindo aí, já tem uma versão da Bíblia Internacional, não sei se alguém já ouviu falar disso, que a Bíblia Internacional tirou algumas frases. É verdade, e eu vou recomendar a você, cristão, homem de Deus, mulher de Deus, que corra desse tipo de Bíblia. Porque muitas palavras foram tiradas, muitas coisas, porque fora do contexto. Tome cuidado com as versões bíblicas que você utiliza. Você que gosta de ter várias versões, vários modelos, analisa o que você está lendo para que você não caia numa situação complicada. Mas isso não é unicamente o relativismo. O relativismo ele vem de muitas coisas, de muitas ideias. A gente vai entender, assim como John MacArthur falou que o relativismo é um veneno que foi implantado, a própria Bíblia seria o seu antídoto. Sim, porque o que está escrito aí já são as bases corretas. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: Deus ele não muda. Deus é o mesmo. E uma coisa interessante que a gente acha, Deus é o mesmo. E nada do que você faça vai tornar Deus melhor. Então, por isso que Deus nos ama incondicionalmente, porque eu não tenho nada para fazer de melhor para Deus. Sabia disso? Quando você casa, olha que coisa, você casou. Aí, com o tempo, você tem qualidades e seu cônjuge também. Então, a tendência é você tornar o cônjuge melhor no que pode ser tornado e vice-versa. Um aprende com o outro, vai vendo qualidades, Mas com Deus, nada do que eu vou fazer eu vou tornar Deus mais bondoso, ou Deus mais amoroso. Não, Ele já é. Então, se Ele te ama, querido, Ele te ama de verdade, porque Ele não espera nada em troca. É incondicional. Então, se o Deus que te ama, que conhece você, escreveu algo que é para a sua vida, Ele não muda, significa que quem tem que mudar? Você. Todo dia nós temos que mudar, de glória em glória, como a Bíblia diz, seremos pessoas melhores. O exemplo
como a Bíblia chama, que é Jesus, ou seja, a figura da estatura de um varão perfeito, é assim que está falando de Jesus. É olhar para Jesus e falar, eu preciso ser melhor a ponto de ser parecido mais com Jesus. Só que o que ele está querendo fazer é o contrário. Eu estou ficando ruim, eu estou mudando, agora eu vou pegar a Bíblia e vou me ajustar para que ela me justifique as minhas falhas. E aí você vai ver várias frases que não se aplicam mais. Eu vou falar algumas aqui. Mas antes, queria te dizer o seguinte. Por conta disso, se criou a ideia do politicamente correto. Você já ouviu isso? Isso não é politicamente correto. Antes de eu falar do politicamente correto, veja que a própria Bíblia já tinha dado uma ideia sobre isso em vários textos, mas tem um texto que eu acho interessante de a gente ler, que é Isaías 5:20, que ele diz assim, ó, e haverá aqueles que vão chamar o mal de bem, e outros vão chamar o bem de mal, e alguns vão fazer aquilo que é trevas, luz, e aquilo que é luz, trevas, e outros aquilo que é amargo, doce, e outros aquilo que é doce, amargo. Então, gente, doce é doce, amargo é amargo. Mas olha bem o que o texto está dizendo, inversões, aquilo que é bom se torna ruim, e vice-versa. E isso, de certa forma, é o que o politicamente correto tem ajustado, né? Aí você não pode mais chamar, né, uma pessoa senhor ou senhora. Não, isso é muito patriarcal. Chama de você. Mas se a Bíblia chamava todo mundo... Existe uma coisa que a Bíblia usa muito nos países árabes, tem nos países orientais também, que chama honorífico. Alguém já ouviu falar disso? O honorífico é um termo que se dá de honra. Por exemplo, quando você você tem um irmão mais velho, existe um termo no Japão para isso, né? Eu não lembro porque eu não sei falar japonês, tá? Mas esse termo tal é quando é para o irmão mais velho, esse termo é para o pai, esse é para a mãe, esse é para o tio, né? Então eram termos de respeito, é como se fosse o senhor e a senhora. Só que hoje falar senhor e senhora ficou meio fora de moda, né? Aí a gente, assim, eu não tenho nada contra, não, me perdoe se eu estou sendo extremo radical, mas eu acho meio esquisito eu olhar para Deus e falar, você, cara de cima. Desculpa, eu não consigo fazer isso. Eu acho falta de respeito, né? Mas tem gente que não, isso é moderno, né? Isso é agora o politicamente correto, você não tem mais essa visão patriarcal. Mas peraí, mas a visão patriarcal foi Deus que criou. Como é que eu vou tirar algo que Deus criou? Então, assim, começa a gente a entender que até algumas coisas que nós estamos vendo, né, saiu de moda. E eu não consigo, irmão. Eu acho esse negócio de falar você com Deus, pode ser que eu seja chato, mas para mim é complicado. Tem gente que acha legal. Aí, entende? É complicado isso. E aí você vê que o politicamente correto, né, algumas coisas que já existiam na Bíblia, né, e que tem algumas coisas que a gente se complica. Eu vou falar aqui algumas coisas que você ouve, só para você ter uma ideia. Quando a gente fala que nós já nascemos pecadores, mas isso já saiu de moda, não é bem assim, nós não nascemos pecadores, não. Isso é uma forma que criaram para a gente ir para a igreja. A gente ouve muito isso, né? Uma criança, não tem como a gente já nascer com pecado. Mas espera aí, querido. Aí eu olho para a minha Bíblia, né? E que está lá em Efésios 2:5, diz assim, ó, que nós, que já estávamos mortos em nossas ofensas, por Cristo fomos vivificados, e que Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar. Mas se a Bíblia está dizendo que eu já estava morto, porque a minha essência era assim,
e que por Cristo eu recebi a salvação, por que então que eu tenho que agora esse negócio de politicamente correto? Não, que nós não nascemos pecadores. Eu não preciso ajustar. A Bíblia diz que todo ser humano nasceu pecador por causa da essência de Adão. E acabou. Se está escrito assim, é assim, querido. O que nós precisamos fazer é aceitar Jesus Cristo para que os nossos pecados sejam perdoados. E pronto. Mas aí se eu quero ajustar isso aí. Não tem ajuste não, querido. Não tem. A palavra de Deus, ela é firme, ela é reta. Mas a gente está ouvindo esse tipo de coisa. Outro, quer ver um outro? Não existe esse negócio de inferno, vai todo mundo para o céu. A Bíblia diz que Deus é amor, tudo é amor. Tem gente que está querendo tirar a palavra inferno da Bíblia, é verdade. Já tem uma discussão de grupos teológicos querendo tirar a palavra inferno da Bíblia. Mas, querido, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Jesus disse assim, então ele dirá aos que estão à sua esquerda, Mateus 24, 41, apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se Jesus está falando, naquele dia, quem não vai ser falado isso, apartai-vos de mim, malditos, porque vocês vão para o inferno. Se a Bíblia, se o próprio Jesus, que falou sobre o inferno, Jesus usou mais a palavra inferno para falar do que a palavra céu, se você olhar isso, tá? É verdade. Se Jesus veio para mostrar que, gente, tem o inferno, você tem que seguir, você tem que estar com o Pai. Eu sou o caminho, não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, mas não é bem assim. Isso é só uma forma, que ele não é uma forma de nada, não, está escrito aqui. Só que existe o quê? O relativismo da coisa. Não, isso é só uma analogia. Analogia de quê, querido? Analogia de quê? Nós precisamos olhar para a Bíblia com seriedade. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Não, mas não é bem assim, essa é só uma forma, é só para as pessoas não ficarem, Cuidado com esse nada a ver, cuidado com o jeitinho, cuidado com não é bem assim, essa palavra é perigosa, essa frase é perigosa, não é bem assim, a gente precisa olhar, porque muitas vezes é muito assim, Nós não podemos esquecer do que está escrito. Quer ver uma coisa que é engraçada? É as pessoas falarem assim, não, Deus está na natureza, Deus está na árvore, Deus é a essência da natureza. Querido, Deus é Deus, natureza é criatura. Deus que fez a natureza. Deus não é a natureza. Mas por que eu estou dizendo isso? Olha lá, eu vou usar um texto, nem Gênesis não, porque Gênesis é o que todo mundo sabe. Jeremias 27, 5. E diz o Senhor, eu fiz a terra, fiz os seres humanos e os animais que nela estão, e com o meu grande poder e com o meu braço, eu dou a eles a quem eu quiser. Quer mais texto claro do que isso, de que foi o próprio Deus que fez tudo, e que se Ele fez é porque antes não existia. Então você não pode olhar para a floresta e falar assim, Deus está nessa árvore aqui, e Deus é a natureza, então se eu abraço a árvore, eu abraço Deus. Não dá, querido. Mas é o que tem grupos aí que falam isso. Eu vou falar um negócio que você vai achar esquisitão. Existe uma coisa chamada teologia natural, você sabia disso? A teologia natural estuda a natureza como Deus em essência. Cuidado com isso, irmão. Todas as coisas são listas, mas nem tudo lhe convém. Tá? Existe um estudo de grupo estudando. Eu vou te falar outra coisa, você vai achar esquisitão também. Existe teologia extraterrestre. Grupos que estudam como é que é vida em outros planetas olhando para a Bíblia. Existe. Tá? E aí você fala assim, e aí? Cuidado. E está vendo que relativismo, é um conceito muito mais amplo. Porque o ser humano passou a achar que as crenças ou os raciocínios que ele tem
são maiores do que Deus. Aí você já viu aquela pessoa super inteligente, que ela faz cálculos de equações de cabeça, e você olha para aquela pessoa, você fala, essa pessoa é super dotada, não é assim? Faz cálculos, coisas. Pois eu te falar, querido, isso é fichinha para Deus. Deus que criou a matemática, Deus que criou tudo. Mas a gente tende a olhar, olha como é que o relativismo é complicado, ele vem de bases antigas. Para muitas vezes Deus, a imagem que muitos têm de Deus, é um velhinho, cabelinho branco, falando daquele jeitinho. Deus, ele é soberano, querido. Ele é dono de todas as coisas. Ele é presente, ele é vivo. Ele não envelhece. Ele não envelhece. Entenda? Mas nós foram criados uma imagem de um Deus que está lá longe. E Deus vai e coloca Emanuel. Deus conosco. Então, temos que olhar, eu dei esses exemplos aqui de coisas, de discursos relativistas, para você entender que tem coisa que soa absurdo, não soa? Né? Mas que para alguns isso é fantástico. Tem um estudo de holística, acho que vai falar aqui sobre holística, não vai? Outra lição, não é? Vai falar sobre holística. Veja que a ideia de que do natureza, né, dos astros, né, se a posição da lua com não sei quem é porque hoje eu vou ficar feliz. Pelo amor de Deus, querido. São coisas que são criadas e que gente, pelo amor de Deus, crente acreditar em horóscopo para mim é a pior, tá? Hoje eu peguei o jornal, vou ver como é que está o meu dia hoje. Aí pega lá a sessão do horóscopo, né? Hoje você vai ganhar um presentão. Você vai passar um dia feliz. Pelo amor de Deus, gente. Você quer saber se seu dia está feliz? Põe seu joelho no chão e conversa com ele. Ele vai te falar, faz isso, faz aquilo, vai para lá. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te encaminhar para coisas boas, portas vão ser criadas. Agora, você vier com esse negócio de, mas não, porque isso aí foi Deus que criou. Querida, eu vou falar uma coisa para você que é meio pesada, mas até o diabo foi Deus que criou. E aí? Então, sabe por que Deus criou? Eu vou abraçar o diabo. Calma aí, querido. Não é bem assim. Nós precisamos analisar, precisamos ser, como Paulo falou, crentes racionais. Crentes que colocam a cabeça no lugar e falam, não, a Bíblia está assim e é assim que eu vou. Entendeu? Nós não podemos vir nesse negócio do, cuidado. Aí vamos voltar ao politicamente correto. Eu falei isso tudo para você entender. O politicamente correto muitas vezes não é tão político. Ok? O politicamente correto tem coisas importantes? Tem. Vou usar um tema que é complexo, racismo. A Bíblia diz que para Deus não existem nem gregos, nem romanos, nem africanos, nem ninguém. Para Deus todos são iguais. Só que nós vemos um mundo que cresceu à base de um racismo. Tanto o racismo social como o racismo, eu esqueci o termo que dá quando funcional, racismo funcional. Existe um combate sério sobre isso? Existe. Isso está certo? Sim, está certo. O racismo tem que ser verdadeiramente combatido. Isso é errado. Isso é contra os preceitos bíblicos, ok? Agora, porque também eu estou combatendo o racismo, que agora também eu vou dizer o seguinte, que eu não preciso mais ter a questão de homem ou mulher. Agora, senão você se torna racista do homossexual. Como assim? Não, agora não pode ser nem amigo, nem amiga, tem que ser amigue. Pelo amor de Deus, querido. Aí é rasgar a língua portuguesa, aí é rasgar o dicionário, ou então falar, desculpe aí se alguém defende esse negócio de amigue, de colegue, essas coisas que querem tirar isso aí, mas isso para mim é coisa de débil mental. Porque não tem como você falar, gente, a nossa língua ela é caracterizada assim, porque nós somos assim. Ok?
A nossa língua ela tem a estrutura de gênero no sentido de masculino e feminino, não de orientação sexual. Orientação sexual, o problema é seu. Agora eu vou pegar a língua agora e vou mudar a língua toda para se adequar, porque a língua tem uma visão patriarcal. Pelo amor de Deus, irmão. Isso não tem cabimento nenhum, mas se tornou algo relativista. Não, mas a gente não pode mais falar dessas coisas na igreja, porque é politicamente incorreto. É assim que a gente está vivendo. Daqui a pouco você não pode mais falar mais nada, você só vai dizer na igreja assim, não tem mais pecado, você pode fazer o que você quiser, tudo é permitido, agora tudo é relativo, mas e o que está escrito? E aí os pecados que estão relatados na Bíblia, e as punições que estão relatadas na Bíblia, porque tem muitas punições aqui, tem muito alerta de Deus dos pecados? Tem também. Ninguém vai poder falar que Caim matou Abel, sem antes Deus ter dado um alerta para ele, não. Falou assim, pecado está na sua porta, hein? Falou para isso, para Caim. Mas ele que escolheu pecar. Então nós precisamos olhar essas coisas. A Bíblia tem uma lista, e detalhe, a Bíblia não é um livro que passa pano quente em ninguém. Ela fala mal até dos próprios homens de Deus. Davi cometeu pecado, o profeta foi lá repreender. E várias outras coisas. A Bíblia não fica falando que todo mundo de Deus ali não era pecador, não. A Bíblia apresenta falha de todo mundo, mas agora a gente não quer ouvir as nossas falhas. Nós não queremos agora olhar para a Bíblia e falar assim, eu estou errado, eu preciso mudar. As pessoas estão querendo olhar para a Bíblia e dizer o seguinte, essa Bíblia está velha, porque hoje eu sou assim, então a Bíblia tinha que ser igual a mim. Tem não, querido, a Bíblia tem que representar a vontade de Deus, não é a minha nem a sua, né? Mas é o que a gente está vivendo. E é o que comentei com respeito a Isaías, né? O livro de Isaías ali. É o bom, é o bem, que agora virou mal. E aquilo que era mal virou bem. Então não é assim. Veja que Paulo também faz um alerta, quando ele fala de um termo que a gente muitas vezes usa, sobre um termo chamado outro evangelho. É porque a palavra evangelho, muitas vezes, nos dá uma similaridade de que evangelho é evangelho, né? Quando a gente fala evangelho, a gente imagina. Mas Paulo, ele usa esse termo, se vê outro evangelho. E é o seguinte, o que é o evangelho? A gente acha que o evangelho, agora a nova aliança. A nova aliança diz que não tem mais lei, é verdade, ok, não tem mais lei. Só que se não tem mais lei, então agora não tem mais punição para nada. Aí já é relativismo, hein? Aí já é relativo, porque é o contrário. A Bíblia diz que na lei, ela é escrita em pedra, mas ela está escrita onde agora? No seu coração. Ou seja, quando eu queria ver a lei, eu ia lá onde ela estava escrita. Imagina que a lei está escrita aqui nessa parede. Eu ia lá, lia a lei. Estou cometendo pecado. Mas se ela está dentro do seu coração, querida, aonde você estiver, a lei está com você. Então você vai não poder falar que eu desconheço da lei. Você não vai poder dizer isso, não. Como é que você desconhece? Ela está em você. É igual quando você para o carro estacionado num lugar errado, aí o guarda vem e diz, mas eu não sabia que aqui não podia. Você não interessa, aqui pode, você vai ser multado. Mesmo se você desconhecia da lei. Querido, a lei está no seu coração, então agora é mais complicado ainda, porque antes tinha o discurso, de que eu não lia lá, ninguém falou para mim, eu era inocente, agora você já não era, a lei está dentro de você. Então agora, antes, um exemplo, tá? A pessoa cometeu um adultério, ia lá, adultério é isso, isso, isso. Fulano viu. Agora não, querido, só você pensar no adultério, você já está pecando. Porque a lei está escrita em você. Então veja que lei é caso sério. A lei é uma coisa, e evangelho nada mais é do que a lei que agora é firmada em você. Só que essa assinatura dessa nova lei foi assinada pelo sangue que foi derramado por você, para que não tivesse mais sacrifícios, e que agora Jesus vem dar a vida por você. Então agora o evangelho é isso,
Mas as pessoas, não, o outro evangelho, não, se Jesus morreu, mas tadinho, não precisava ter morrido, né? Porque Deus já nos dá tudo, Ele nos deu tudo, a humanidade, a natureza, né? E o céu agora, talvez o céu vai ser aqui. O céu vai ser aqui. Entenda como é que é a visão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Tem crente que está dentro de igreja evangélica que acredita que o céu vai ser aqui. Que o céu não é um lugar especial, que foge à sua compreensão. Não, o céu vai ser aqui mesmo. Nós vamos continuar por aqui. É triste ouvir isso, irmão. A Bíblia diz, quando Jesus faz a sua oração do Pai Nosso, Ele não diz assim, ó, nosso reino está aqui. Ele diz aonde? Venha a nós o vosso reino. Então, peraí, se venha, é porque o reino não está aqui, está em outro lugar. Ele só vem a nós no sentido, traz aqui a representação do seu reino, mas o seu reino continua lá, como o livro de Isaías fala, né? Deus está sentado no trono, ou seja, Ele está no reino dele lá. Mas só que a abrangência, a atuação do reino ainda é aqui, só que não vai ser mais. Mas não, queremos relativizar tudo, né? Não, tudo tem uma explicação. Você quer ver tem um grupo, mas assim, já existe há muitos anos, esse grupo já existe há mais de 50 anos, tá? Bem mais, que os agnósticos. Esse grupo é o seguinte, já que eles não podem explicar a vontade de Deus, eles defendem assim, a gente acredita que Deus existe, mas a gente não segue nada. Que legal, né? A gente acredita que Deus existe, mas no sentido, existe um ser que rege, um ser superior, que rege todas as coisas. Mas a gente não pratica nada, não faz nada, não adora ninguém, não glorifica ninguém, minha vida está toda desse jeito mesmo, eu posso seguir como eu quiser, sendo que a Bíblia diz que nós precisamos estar aos pés de Cristo, porque a salvação só vem por Cristo, mas não, quero fazer tudo que eu quero. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse outro evangelho. E Paulo, ele fala até pesado, se o que eu mesmo pregar, se eu um dia ficar doidão, vou conjecturar a frase do Paulo aqui, mas só para você entender, se um dia eu ficar doidão e vir aqui pregar outra coisa que não seja evangelho, eu sou anátema, eu estou errado. É isso que Paulo quis dizer, porque não tem outro caminho, não tem outro evangelho, não tem outra coisa que está escrito. Não, vou mudar, se você mudar a Bíblia, então não é mais Bíblia, porque Bíblia, ela é a expressão da vontade de Deus. Eu escrevo outro livro, boto o nome qualquer, boto a expressão da minha vontade, então não é Bíblia mais. Então é isso que a gente precisa entender. Essa versão internacional está tirando frases e colocando politicamente correto. Por exemplo, em alguns textos que diz assim, que Jesus fala, o meu Senhor ou meu Pai, eles estão tirando e botando outra coisa, para não usar a palavra Pai, para não usar meu Senhor, entendeu? Estão botando coisas, algumas versões estão botando Ele, entendeu? Aí, em vez de ser meu Senhor, Ele fez. Então, nós precisamos olhar isso aí. Carlos Lima está aí, está afiado. Só uma experiência que eu tive nesse sentido aí. Uma vez, estava conversando com um missionário, e o missionário arde no coração falar o Evangelho, proclamar o Evangelho e facilitar as pessoas a ouvirem. Então, ele estava defendendo que as traduções na linguagem de hoje são muito boas, e realmente é um esforço de trazer para a linguagem da pessoa. E aí que está entrando as sutilezas, porque com essa desculpa de colocar o original lá, que foi hebraico e grego, na nossa linguagem, eles estão uma sutileza, sutilmente mudando, reescrevendo. Então, assim,
Para quem é estudante da palavra de Deus, o ideal é ter várias versões, e não só as versões simplificadas. Porque se você quer estudar, quando a gente fala estudar, quer dizer você aprofundar. Então, você vai ver como é que eles botaram na linguagem de hoje, simplificado, e comparar com as outras traduções, para você ter a profundidade. Porque se você for simplificando demais, vai chegar uma hora que vai ficar tão distante que vai ser outra coisa. Amém. Muito boa essa orientação. Veja também, ainda seguindo essa ideia do outro evangelho, que virou um pouco moda a ideia do evangelho social. Então, o que é o evangelho social? É você fazer parte de um clube. Um clube que tem um nome, né? Às vezes os nomes legais, tipo, a gente pode criar uma igreja, né, Carlos Lima Church, né? Uns termos legais, aí todo mundo reunido lá. Beleza, né? Para quem não sabe, church é só igreja em inglês, tá? Não tem, mas é bonito, sou legal, né? Aí esse grupo se reúne, né? Faz lá um evento social, ajuda os necessitados, né? E etc, etc. Aí você fala, que bacana isso aí, né? Ajudar os pobres, beleza, amém, amém, amém. Mas não é só isso que leva para o céu, não. Não é só você fazer parte do clube que leva para o céu, não. Entendeu? Veja uma coisa interessante. Lá em Apocalipse tem as 7 cartas, agora me fugiu qual carta, acho que é da de Éfeso, se eu não me engano. Depois alguém me corrige, que o texto diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né? Que coisa, a carta foi escrita para uma igreja, só que Jesus estava do lado de fora da porta batendo. Significa que ele não está dentro, né? Então você vê um texto que foi escrito para... Tem pessoas na igreja que estão frequentando a igreja, que tem o rótulo da igreja, mas só que Cristo não está dentro do coração. Só estão no social, né? Fazer parte de uma instituição e dar aos pobres e tal. Querido, evangelho tem que ter transformação. Eu já falei isso aqui. Se não tiver transformação, não adianta, não é evangelho. Se você não mudar, se você não largar os seus pecados, né? Não adianta você, estou frequentando um grupo, mas eu continuo pecando. Você não vai para o céu só porque está dentro do grupo. Mas é o evangelho social. Não é? Não, é porque... aí, obviamente, que algumas pessoas pegam alguns textos isolados da Bíblia, né? Não, porque nós temos que amar ao próximo, porque amar ao próximo é importante, mas tem um mandamento antes, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus, inclusive, sobre os pecados. Você ama mais quem? O pecado ou a Deus? Eu amo mais a Deus, então você não peca. Ok? Se você está pecando, é porque você não ama a Deus sobre todas as coisas. Então, entende? Então, o próximo já não adianta. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Amo, mas não amo a Deus? Então, querido, não adianta você pegar um texto isolado. Mas é porque Jesus, ele ajudou lá, ele multiplicou os pães, né, e tal, amém. Ele ficou com pena da multidão? Ficou, porque estava com fome. Mas aquilo ali salvou a multidão inteira? Não. Salvou não. Porque o primeiro mais pesado que Jesus falou, né, não, se vocês não comerem do pão e tal, aí todo mundo, esse discurso é duro, hein? Mas quando estava todo mundo atrás dele querendo comer pão, era legal. Mas um discurso que deu duro, um monte de gente foi embora. Aí ficou só os discípulos. Aí Pedro, até que enfim Pedro deu uma certa, né? Pedro, e vocês não vão embora? Não, Senhor, para onde vamos nós, se só Tu tens as palavras da vida? Né? Então você vê, Jesus falou um pouquinho mais duro, saiu todo mundo embora. Eu imagino se fosse esse, né? Jesus dando uma palavra dessa, esse aí não é Jesus não, porque Jesus não falava assim, falava, tem um monte de... Jesus entrou no templo lá e chicoteou todo mundo. Jesus não só amaciou o ego das pessoas, não. Não, você é meu discípulo, você foi eleito, você é um dos 12, você é um apóstolo, e agora você pode tudo. E aí você começa, então agora aí qualquer coisinha que aperta, chamou a minha atenção, não vou ficar mais nessa igreja. Não é assim não, querido.
Evangelho tem transformação, evangelho tem momentos que você vai ser confrontado, porque você é um pecador. E a Bíblia sempre vai te falar aqui, ó, pecado é isso aqui, ó. E não agora não, o pecado não é mais assim, né? Então nós precisamos não tirar o olho da palavra. Né? Não existe outro evangelho, não existe outra conversa. Eu já ouvi pessoas que defendem alguns tipos de teologia, não, porque olha bem, Jesus é uma representação, existem outras representações de Cristo. Por exemplo, lá nos Vikings, tinha Thor e Odin, tinha Buda e não sei mais quem, tinha fulano. Eu falei, peraí, querido, não misture as coisas, Jesus é Jesus, isso aí é outra coisa, ok? Não é representação. Jesus já foi provado, tanto fisicamente como espiritualmente, que Jesus existiu, foi uma pessoa, esteve aqui, e aí você vê com essa conversinha atravessada e sem fundamento nenhum, de que Jesus é só uma alusão a outros. Para aí, querido, vamos falar sério de evangelho, vamos olhar para a Bíblia, e vamos olhar o que é sério. Esse negócio de relativismo, o mundo pode até estar praticando, mas você como crente, pelo amor de Deus, você não pode olhar para esse. Se você que se diz servo de Deus, você que faz parte, você não pode olhar com essa visão para a Bíblia. Isso é uma visão equivocada. Reino de Deus é coisa séria. Reino de Deus é compromisso com Ele. Reino de Deus é compromisso com o Espírito Santo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, seu compromisso é andar no caminho certo. O seu compromisso é seguir a vontade de Deus. O seu compromisso é andar com Jesus. Você não pode agora começar a fazer coisa errada e justificar, porque falaram para mim, alguém me disse isso, é politicamente correto. Nós não podemos mais olhar para esse tipo de coisa. Nós temos que ser maduros. Você que está assistindo, que muitas vezes, até o grupo que está aqui, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos estão frequentando o EBD, estão vendo assuntos, estão participando, mas tem muita gente que não está nessa vibe, né? E aí, às vezes, a gente fala algumas coisas aqui, a pessoa não entende. Então, querido, você que está aí assistindo, você quer o verdadeiro evangelho, vai ler a Bíblia. Não fica esperando assistir aquele cara na televisão ou no YouTube que fala 10 minutos para você, coloca um headset assim, e fala, vamos lá, diz, Jesus, eu te amo, Jesus, não sei o quê, vai dar tudo certo. Não coloca o joelho no chão, não, para ver se não vai dar tudo certo. Não é assim, não, querido. A Bíblia de Jesus assim, deixa muito claro. Ele te ama, deu a sua vida por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu próprio Filho, mas Ele também diz que aquele que tem que me seguir, aquele que vem após mim, tem que seguir. Senão não vai lá. Não adianta você falar que achar Jesus bonito, mas você não quer nada com Ele. Você não quer compromisso com Ele. Você não quer mudar a sua vida para largar uma vida de pecado, uma vida de coisas erradas e viver. É lógico que você vai pecar, querido, vai. Todo mundo que está aqui vai pecar, eu também. Mas a gente sabe a quem recorrer. O Espírito Santo que habita em nós nos incomoda. Quando você peca, ele te incomoda, você coloca o joelho no chão, olha, me perdoa. Você sabe por quê? Você sabe que ele morreu por você. E esse é o Evangelho. Agora não, vai ficar esse negócio aí de que tudo é permitido, tudo é politicamente correto. Ninguém tem mais compromisso com nada. Aí, por conta disso, quer fazer o quê? Quer mudar a Bíblia para deixar ela do seu jeito. Você veja que toda vez que eu vejo esse texto de Paulo e Timóteo, eu fico impressionado como que um texto é tão atual, né? Eu vou ler de novo aqui, 2 Timóteo 4,3. Porque virá um tempo que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas terão coceiras nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Eu nunca vi um texto tão atual. Eu acho que quando Paulo escreveu isso para Timóteo, eu acho que ele não estava só inspirado, ele estava naquela vibe, como a gente fala, ele estava na unção. Foi lá no futuro,
Deus mostrou para ele o que estava... Porque isso é o que está vivendo hoje. Hoje nós estamos vendo pessoas aí que você fala de evangelho sério, e você não precisa ir muito pesado, não. Você fala o evangelho... não é isso não. Aí dá a coceira espiritual. Não é isso não. Não, isso aí é muito pesado. Esse negócio aí de seguir Jesus assim, não. Você pode, de vez em quando, fazer um negocinho, ir para uma rave, fazer isso. Deus vai te perdoar. Entendeu? Nunca vi um texto tão atual. Que é verdade. Às vezes você fala de evangelho para as pessoas, não quero ver esse negócio de igreja, não. Quero isso aí, não. Entendeu? É o que está acontecendo. E o mais engraçado é que, além de não querer ouvir, ainda juntou um monte de gente que criou, que é o amontoarão ali, o que ele fala, né? Você vê que ele fala amontoarão, quer dizer, vai ter um monte junto. E doutores, conforme as suas próprias consciências. Aí você vê que tem aí cientista de tudo. Já existe, presta atenção nessa, existe cientista de ideologia de gênero. Está vendo? Isso é cientista de visão do marxismo. Porque tem cientista para achar explicação ou de achar justificativa para todas as mazelas que você conhece. Todos os problemas do ser humano, tem um cientista para justificar. E é o que o texto está dizendo. Nós não podemos olhar para esse relativismo e simplesmente falar assim, está legal, está certo. Tá. Às vezes a pessoa fala comigo assim, não, porque eu falei, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei isso para uma pessoa, ela está meio de mal comigo até hoje. Eu falei para mim, a coisa é muito simples. Se você continuar pecando, você vai para o inferno. Falei alguma coisa errada, irmão? Desculpa. Se você continuar pecando, você vai para o inferno. Vai. Agora, se você parar de pecar, confessar os seus pecados a Jesus, seguir o caminho, aí é outra história. Mas enquanto você continua vivendo uma vida constante de pecado e querendo se justificar, desculpa, mas você não vai para o céu, e não é eu que estou falando, não é o que está escrito. Agora, eu vou te falar uma coisa para você. A gente não pode, aí eu vou abrir um parênteses, eu não tenho poder, e nenhum pastor, e ninguém tem poder, para olhar para uma pessoa e dizer assim, você já vai para isso ou vai para aquilo, porque a economia de Deus, as misericórdias de Deus são infinitas. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que aceitaram Jesus no leito de morte, ok? Então, a gente brinca aqui, tal, fala certas coisas, mas deixa claro, eu não tenho como julgar uma pessoa para dizer para onde ela vai no final da vida dela, ok? Só que eu também, é igual você pega uma estrada, se tem uma placa na estrada dizendo assim, abismo, eu não cheguei no abismo ainda, mas se a placa está dizendo que se eu andar nessa reta eu vou cair no abismo, a pessoa que vai entrar no começo da placa, eu digo para ela assim, não, você pode ir aqui, que no meio do caminho vai aparecer uma ponte, você não vai falar isso para ela, vai falar, não vai por aqui não, que tem um abismo, não é assim? Se você vai no abismo, você vai morrer. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se você continuar andando por esse caminho, que tem uma placa dizendo, a placa está aqui a Bíblia te falando, continua nesse caminho que você vai para o inferno. Continua andando que você vai para o inferno. Aí você vai. Aí eu vou dizer para a pessoa, não, pode ir. É o que está acontecendo com o relativismo. Tem uma placa de todo tamanho, um abismo de todo tamanho na frente, mas o relativista fala, não, relaxa, pode ir mais devagar pelo caminho que a hora a ponte aparece e o abismo some. Mas isso não é verdade, a placa continua lá. Querida, a Bíblia continua dizendo o que é céu, o que é inferno, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. A Bíblia não mudou. As pessoas estão querendo mudar ela, mas a palavra que está escrita, ela é de Deus, ela não muda. Entenda isso. Então a gente não pode ser juiz? Não pode, mas existe um juiz que já está dizendo, olha, a lei é essa, o caminho é essa, a direção é essa. Você quer seguir? Você quer ir por esse caminho? É isso que a gente tem que analisar. Ok? Então a gente tem coisas que são muito óbvias.
Só que as pessoas querem relativizar até o óbvio, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos, lógico, tratar as pessoas com amor, sim, mas não com mentira, né? Uma coisa é você falar para a pessoa assim, não, olha, Jesus te ama, Jesus tal, Ele quer que você o reconheça, Ele quer, amém. Você vai, às vezes a pessoa, você está doido para dar um tapa na orelha dela, mas você não dá, você vai lá e vai na educação, vai explicando. Mas uma coisa, você não pode, se ela falar assim, mas e se eu continuar no adultério? Eu falei, você vai para o inferno, filho. É desse jeito, filho, é desse jeito. Mas se eu continuar fazendo, você vai. Agora, se você se arrepender, confessar os seus pecados, é outra conversa. Mas não podemos ficar para as pessoas, não, continua aí nessa situação, depois você vai ajustando, vai dando um jeitinho. Tome cuidado. Para a gente, antes de eu entrar no último tópico, eu queria dizer uma coisa, que tem que tomar muito cuidado. Não é porque o governo tem uma lei que significa que se você cumprir a lei do governo, você vai para o céu. Você está justificado. Tem países, por exemplo, que a gente está vendo aí, né, que permitem na sua legislação que o homem case com mais de uma mulher. Só que para o cristianismo isso não serve mais. Entendeu? O cristão não pratica mais isso, porque a Bíblia nos deixa clara. Quer ser usado por Deus, seja de homem de uma só mulher. Mas entenda, mas o governo permite, ok, o governo humano, de onde ele mora, permite, mas agora você não pode mais estar subjugado ao governo humano. Você não aceitou Jesus, então agora quem é o seu Senhor é o que está escrito. Então precisa ter transformação. Olha que coisa que eu ouvi um pastor falando, que eu nunca vi uma verdade tão absoluta. A pessoa fala assim, mas eu moro no país tal e a lei é essa. Ok, aí se você se converte, você tem que ajustar o padrão da Bíblia. Mas por que então que eu sou do mundo? É porque no mundo, a lei do mundo é que o rei do mundo é o diabo. Então o diabo tem as permissões dele. Você aceitou Jesus, você não pratica mais o que o diabo valida. Ok? É a mesma coisa o governo. Se um dia o nosso governo do Brasil, né, inventar coisas, mais do que a gente já está querendo inventar, né, e querer inventar coisas que infringem a palavra, nós vamos ter que bater o pé e falar, não, nós vamos continuar seguindo a palavra. Tem coisas que a gente sabe que a lei permite que não está certo. Que algumas coisas, igual o divórcio, é um tema polêmico, mas é uma coisa que é verdade. As pessoas acham que no país aqui tem essa facilidade, caso separa, né? Mas a Bíblia não diz isso não, querido. A Bíblia não é assim não, a Bíblia é coisa séria. Casou, aquilo que Deus juntou o homem não separa. Então, botou na frente de Deus, agora é outra conversa. Pode ter situações que existe, Jesus isentou, já falamos isso aqui antes sobre divórcio, mas não podemos mudar o que está escrito, amém? Isso a gente precisa ficar ligado. Veja que, para a gente fechar, com respeito ao último tópico da revista aí, só para a gente passar rapidinho, antes que a criançada chegue aqui, né? Nós não podemos tirar o olho de uma coisa. Bíblia é inspirada por Deus. Nós não podemos tirar o olho disso, irmão. O que está escrito é o que Deus inspirou. Se as pessoas querem tirar e colocar suas próprias coisas, é porque já não vai ser mais inspirado, né? E se não é a palavra de Deus, é a palavra de pessoas. Então nós estamos vivendo um momento. Aí eu pergunto a você, por que as pessoas querem reescrever a Bíblia? Por quê? Porque as pessoas acham legal? Nada. Não é isso não. Vou te falar uma coisa. A Bíblia, para quem nunca leu um livro nenhum, a Bíblia é o pior livro para você ler. É verdade. A letra é pequena. Se não tiver óculos, irmão, não usa não. Só você comprar aquela com a letra desse tamanho, né? É ruim de ler. As páginas são fininhas. De vez em quando gruda uma na outra para você passar. Não é isso? As histórias não são sequenciais, não é? A sequência não é. Então, pelo ser humano, a Bíblia não é o melhor livro para ler, não. É melhor você ler Harry Potter.
que as letras são dessa grossura, todo mundo te acha legal, tudo acontece de bom, as pessoas fazem coisas erradas e no final dá tudo certo. Mas quando você lê a Bíblia, sabendo que ela é inspirada por Deus, quando você começa a ler, ela te transforma. Então aí, para quem aceita Jesus, a Bíblia se torna o melhor livro do mundo, porque você sente Deus falando, é diferente, entende? Então as pessoas não estão querendo mudar a Bíblia, simplesmente por, não, elas na verdade estão querendo mudar a Bíblia, eu vou falar isso para mim que é o mais lógico, porque a vontade de Satanás, ela está por trás disso. Porque o único que sempre quis mudar os parâmetros de Deus foi o diabo. O diabo que sempre quis perverter. Até com Jesus ele quis usar a Bíblia, querido. Ele quis passar o caô em Jesus, eu falei assim, não, também está escrito. Você vê que Jesus, ele foi na Bíblia também. Então vejam, essas tentativas não são para deixar a sua vida melhor e mais feliz, não. São para deixar Satanás mais feliz, é verdade. Porque ele que está no intento de fazer essas mudanças. Ele quer que o ser humano ache que o pecado se é algo normal. Que é normal pecar, porque pecar é desobedecer a Deus, é isso que ele quer. Então todas essas mudanças não são por pessoas que se levantaram, grandes filósofos, grandes escritores, que querem o melhor, nada disso, querido. Isso aí é tudo Satanás por trás mesmo, querendo perverter a vontade de Deus. Isso para mim não sei se alguém enxerga diferente de mim, mas é isso que eu enxergo. Não tem outra explicação, porque o ser humano no seu natural, ao contrário, ele não tem aspiração nenhuma por si só, se não for uma vontade desse tipo. É lógico que o ser humano já nasce com pecado, amém, mas com as certas tendências, sim, porque a Bíblia diz que nós já nascemos com isso aí, né? Mas nós estamos falando de algo que é planejado no tempo. Não pensa que Satanás está querendo fazer isso agora, não, esses dias, agora que surgiu a internet, agora não, né? A internet já usa desde os anos 70, mas por causa da internet, não. Hitler usou a Bíblia como base para fazer o que fez. Perversão do que está escrito. Entendeu? Então isso já é uma coisa antiga. A igreja na época de Lutero já fazia isso. Eu não sei se alguém aqui já leu algum livro apócrifo, mas o livro de Macabeus falava da oração aos mortos, as pessoas, as indulgências, pagava para poder ter, só lá comprar um negócio para a igreja que eu vou ter meu pecado perdoado. Então veja, isso não é uma tentativa de hoje, isso são coisas que já existem, mas a palavra ela é sempre inspirada, a Bíblia é Bíblia, palavra de Deus é palavra de Deus, é inspirado, homens que morreram para que isso tivesse sido escrito, pessoas que tinham um relacionamento com Deus, pessoas escolhidas por Ele. Por que ele escolheu essas pessoas? Aí é com Ele. Se você chegar no céu, por que Pedro escreveu uma carta lá? Pedro, não. Depois quando você chegar no céu, você pergunta para Deus, Senhor, me explica, por que você deixou Pedro escrever um livro na Bíblia? Você conversa com ele, mas a gente fica, não, porque talvez o livro de fulano, talvez foi tirado, foi colocado, que para com isso. A Bíblia é Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Tem coisas que estão acrescentadas? Tem um monte de gente aí fora que tem Bíblia diferente da sua. Às vezes eu falo, minha Bíblia tem quantos livros? 66, mas tem outra que tem 72, tem outra que tem 76, tem outra que tem não sei o quê. Aí você vai ler, Isso quando eu já cansei de ver pessoas de púlpito pregando, não aqui, mas pessoas de púlpito pregando, citando livros com versículos como se fosse uma parte da Bíblia. Bíblia é revelada, Bíblia é a palavra de Deus, ela é nosso, como o próprio salmista diz, é lâmpada para os pés. É isso que a gente tem que olhar. Você está num caminho escuro, é ela que vai te direcionar.
né? Esse relativismo que está exigindo uma nova Bíblia, uma nova ideia, né? Um novo entendimento, isso aí é ação mesmo de Satanás.